como a gente falava agora há pouco, em votação relâmpago, a Câmara aprovou em 2 turnos a proposta de emenda constitucional que retira do governo o poder sobre o orçamento. A PEC torna o orçamento mais engessado, pois classifica como obrigatório o pagamento de despesas que hoje podem ser adiadas, principalmente investimentos. A votação foi um recado dos deputados para o Palácio do Planalto? Interrogação. Nossos comentaristas vão responder já já. Insatisfeitos com a decisão do presidente Jair Bolsonaro de não negociar com partidos, líderes de várias siglas decidiram aí de alguma forma emparedar o governo. Foram 448 votos no primeiro turno, depois, salvo engano, 453, e a PEC deve passar ainda hoje ou amanhã pelo Senado. Vera, foi recado? O que houve? Mas foi um recado que contou com a ajuda do próprio governo, né, Silvio? O governo encaminhou a favor, o líder do governo na Câmara, o líder do PSL, quase todo mundo votou a favor, o Eduardo Bolsonaro elogiou, e o Bolsonaro votou a favor dessa emenda quando ele ainda era deputado, porque ela é uma emenda de 2015 que foi desarquivada. Então, a gente está naquele momento da relação entre o executivo e o legislativo, que, como se diz lá no Nordeste, os políticos nordestinos gostam muito dessa expressão, vaca não está conhecendo o bezerro. Está muito bagunçado o negócio. Então, você tem aí essa situação em que o governo não sabe exatamente o que é melhor para a relação com o Congresso. E até o Bolsonaro falou disso agora na entrevista da Atena, depois a gente vai falar mais detidamente sobre a entrevista dele. Então, com isso, o Congresso, diante de um presidente que não quer conversar com os líderes, não demonstra disposição de fazer uma articulação política, ele se precaveu. Ele disse, olha, a gente então vai atuar aqui no atacado. Com isso, se protegem as emendas, aumenta o percentual de emendas que passam a ter a execução obrigatória, impositiva, e diminui um pouco a margem do governo. Importante dizer que isso não vale para despesas de custeio, aquelas que são alvo de contingenciamento quando as receitas caem e quando o déficit se apresenta. Então, o governo continua tendo o orçamento como um instrumento para contingenciar despesas. Mas elas se referem principalmente àqueles gastos com investimento, com as obras, aqueles que são os que dão alguma visibilidade para o governo. Então, é um jeito do Congresso manter alguma relevância sem precisar passar pela negociação com um governo que não quer negociar. De certa forma, os deputados do PSL entenderam que era virtuoso fazer isso. Não combina com o projeto do Guedes, aquele que desvincula a maioria das receitas do orçamento. Então, daí é a dissonância. Aí é onde a gente fica sem entender qual é a grande genialidade dessa nova política, qual é o pulo do gato que faz com que eles aprovem um projeto que desagrada o ministro da Fazenda, o projeto que é o que está na fila. O segundo que ele vai mandar é justamente o do descontingenciamento das receitas do orçamento. Então, a gente tem que ver, por hora reina a bagunça. O Onyx Lorenzoni foi omisso, foi ausente nessa votação. O próprio Bolsonaro confirmou que mandou que ele não se metesse. Ele não tem hoje nenhuma ascendência sobre a Câmara. E o que se viu é que tem um monolito na Câmara de mais de 400 votos que está fechado. É um monolito do qual o governo depende para aprovar a reforma da Previdência. O sinal que eles deram na noite de ontem estamos do outro lado da margem do rio, como é uma coisa que o Paulo Guedes gosta de dizer muito. Tem um lado de cá na margem do rio e do lado de lá. Para trazer os deputados para o lado do governo na margem do rio, ainda vai requerer a tal negociação que o Bolsonaro não quer fazer. E aí, sua leitura, Andreasa? Do ponto de vista técnico, né, precisa esclarecer, a Vera tocou em alguns pontos, mas acho bom a gente frisar, porque houve muita desinformação a respeito dessa matéria desde ontem, desde a votação. Essa PEC, a do orçamento impositivo, engessa adicionalmente uma porção do orçamento, diminui a margem de manobra orçamentária do governo, mas não paralisa todo o orçamento, não engessa todo o orçamento. Como se tem dito, não é um grande problema, porque, enfim, já há um grande engessamento, houve um engessamento adicional, mas não é o fim do mundo, tecnicamente falando, do ponto de vista econômico. Preserva o teto de gastos, como a Vera disse, se houver queda de arrecadação, o contingenciamento é autorizado, tem margem. Também é importante bater na tecla, porque isso foi inclusive ventilado pelo
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que uma vez promulgado, aprovado pelo Senado, porque ainda falta o Senado, e promulgado, vale imediatamente, ou seja, vale para o orçamento de 2020, valerá para o de 2020 se promulgado em 2019. Nada a ver com o início em 2022, como inicialmente disse o presidente da Câmara em nota oficial, depois desmentido, para deixar bem claro que o impacto que haveria com a promulgação, com a aprovação no Senado e com a promulgação dessa PEC seria já para 2020. Do ponto de vista político, é evidente que foi uma derrota do governo. Claro, no Brasil atual, com a pressão fiscal que existe, nenhum governo de nenhum partido quer perder margem de controle sobre o orçamento. Isso é uma obviedade. O Paulo Guedes não quer, nesse momento, não quereria, especialmente nessa ordem. Se fosse essa derrota depois da aprovação da reforma da Previdência, que traria descompressão fiscal, vai lá. Mas nessa ordem é evidente que é um recado, e ele mesmo reconhece, o Guedes, um recado do parlamento da Câmara, uma imposição da Câmara sobre o governo, uma mensagem muito clara. O Legislativo se fortalece, mas numa mensagem claramente de confronto com o Executivo. O Guedes disse, vamos lembrar, disse agora há pouco no Senado, reconheceu que o que aconteceu foi uma manifestação de poder de uma casa, né? Uma imposição de poder da Câmara. E, tecnicamente, frisar nesse ponto, contra aquilo que ele acredita e prega. Ele é alguém que fala de desvinculação de despesas. E essa PEC, outra coisa, não faz nessa porção não tão grande assim, do que carimbar despesas, do que engessar o orçamento contra o que ele prega. Então é uma derrota para o governo e pode tentar se camuflar da maneira como foi possível, gravar vídeos, dizer que não, que o governo quer privilegiar o legislativo, portanto o PSL fechou questão a favor da PEC. Não é isso. Diante da percepção de que haveria a derrota, fez-se um entendimento de que era melhor compor para não ficar tão flagrante assim. Mas é ruim para o governo, é um símbolo ruim para o governo, porque, como eu disse, o impacto financeiro não é tão grande assim. E aí, Joel, vamos amarrar o bloco. Pois é, são duas discussões aí. Primeiro, do mérito econômico, técnico dela. Me parece que é ruim neste momento. Eu estou com o Paulo Guedes nessa. Porque, veja, o orçamento do Estado brasileiro, os gastos do Estado brasileiro já são em sua maior parte engessados. É coisa de mais ou menos 92% do gasto do Estado brasileiro é obrigatório. O governo não tem margem de manobra para mudá-lo. Com isso aí, deve passar para uns 96%. Então é o governo com menos poder de manobra, menos poder de escolher onde é que os recursos vão ser gastos. Esse é por um lado. Esse é o lado econômico da coisa. Agora vamos olhar para o lado político. Pensando no cabo de guerra entre Congresso e governo. Quem sai ganhando com essa PEC? Evidentemente o Congresso, porque ele vai ter o poder de determinar os gastos sem ficar dependendo da escolha do governo. O governo não vai mais ter esta carta que tinha de negociação com o Congresso, essa liberação de emendas parlamentares aí, vai diminuir esse poder dele. Então, claramente é algo que beneficia o Congresso. O Congresso tem mais poder com relação ao governo, que agora tem menos. Vai ter menos escolhas à sua disposição. Ele tinha ali um montante que ele podia, se quisesse, usar para negociar. Não precisava, poderia sempre liberar todas as emendas imediatamente. Escolhia não fazê-lo justamente para controlar seus gastos ou para negociar, agora não pode mais. O Congresso ganhou poder com isso. E, mais importante, de novo aquilo que o Guedes falou, é uma amostra de poder. Essa PEC em si não é tão relevante assim no total das contas públicas. Esse não é a importância dela. Mas o Congresso a Câmara dos Deputados mostrou o que ela é capaz de fazer. Mesmo tirando os deputados do PSL daí, a gente tem o quê? Uns 400 deputados que votaram, que aprovariam e que aprovaram, portanto, com facilidade, uma PEC como essa. Eles estão mostrando, olha, governo, está na nossa mão. Você já está nas mãos do Congresso. O governo já está nas mãos dos deputados. Eles fazem naufragar o projeto que eles quiserem, eles aprovam o projeto que eles quiserem e eles estão atuando com alguma coesão. É para o governo olhar com atenção para isso. Felizmente, grande parte dos deputados já mostrou também, como naquele compromisso assinado, se eu não me engano, ontem, que estão a favor da reforma da Previdência. Então, graças a uma Câmara dos Deputados favorável à reforma da Previdência, a gente pode afirmar que, provavelmente, vão acabar aprovando essa reforma sim, com as mudanças ali que acharem mais convenientes, mas estão comprometidos aí com a aprovação dela. Não graças ao governo, o governo teve o mérito de fazer um bom projeto, mas politicamente está nulo agora, está irrelevante.
mas graças a uma disposição da Câmara dos Deputados e do Congresso como um todo. Então é isso que fica. O governo que se recusou a conversar está se vendo agora, muito mais rápido do que imaginou, nas mãos do Congresso. E a questão é até que ponto ele ainda está disposto a acreditar que twitteiros raivosos vão conseguir mudar os pesos da balança e passar a primazia para ele novamente.